É um prazer estar com todos nessa edição da AIDAcast e falaremos hoje sobre transportes, conduzido aí pelo GNT de Transportes da AIDA. Estamos aqui hoje com o Marcelo Dávila, vice-presidente do GNT de Transportes, advogado, Pelon Associados, especializado em seguros de transportes internacionais, marítimos e aéreos, e que vai trazer para nós a sua experiência em relação às novas mudanças legislativas deste ano. Estamos também com o Thiago Marques Fleischer, é o titular da Alphatec, corretora de seguros, uma corretora já de muitos anos e especializada no seguro de transportes rodoviários principalmente. E aqui a ideia é fazermos um contraponto sobre, principalmente, a Lei 15.040 e os efeitos que tem sobre os seguros de transporte marítimo e aéreo, o seguro de transporte rodoviário, mas também das novas alterações legislativas que modificam a atuação na área de seguro de transportes em geral. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu que agradeço o convite aí. Sem dúvida, uma honra estar aqui. Obrigado. Ok. Bom, a ideia é que tenhamos uma conversa agradável sobre temas que vocês conhecem profundamente. Mas deixa eu começar contigo, Thiago. A Lei 15.040 trata pouco do corretor de seguros. Tem lá a menção do corretor 7 vezes em todo o texto da lei, e mesmo assim com coisas que não são tão significativas ali, não modificam de forma significativa a atuação do corretor de seguros. Mas ela é bastante benéfica aos segurados. Na tua visão, isso é melhor, pior? Como é que isso interfere na atuação do corretor de seguros? Toda vez que a gente faz uma mudança legislativa, a gente nunca sabe o que é melhor ou o que é pior, até uma apuração judiciária. Então, é bom que o quórum aqui é nessa área, né? Então a gente consegue permear de maneira mais profunda isso, porque a gente sabe que uma coisa é o que é aprovado e uma coisa é o que vai ser na prática. Quando a gente fala dessa mudança legislativa, eu vejo que é muito pró-segurado e vejo também como um reflexo da opinião do judiciário sobre as demandas relacionadas a seguro. Eu estava até conversando com também membro da comissão Cremonese outro dia e conversando com ele que o judiciário tem uma visão enviesada do contrato, seguro, da demanda de seguro, porque o que chega lá é o problema. Sim. Então a gente paga bilhões de indenizações todos os dias, mas o que chega lá é o problema. Então criou-se essa necessidade de proteger o segurado, de que o segurado estava numa posição não privilegiada, e a legislação me parece que veio nessa intenção, né? Não sei se isso realmente acontecia, mas de qualquer maneira é o cenário que se colocou. Quando a gente fala de mudanças para o corretor, eu acho que tem se falado muito na questão do corretor se tornar um consultor, conhecer mais o risco. E eu acho que isso não é uma mudança dessa legislação, eu acho que isso é uma mudança do cenário econômico. As empresas exigem isso, a dinâmica exige isso. O que acontece é que as seguradoras, a partir de agora, vão enfrentar desafios na sua operação, que talvez o corretor possa ser um agente de facilitar esse processo. Então, o que eu vejo, como você falou, tem poucas menções aos corretores, mas eu acho que não... É por causa disso que não é um ponto importante, um momento importante para o corretor. Eu acho que até de posicionamento e dele cravar no mercado essa posição de consultor, eu acho que é uma oportunidade para o corretor essa mudança que está trazendo a nova legislação. E Marcelo, e na tua opinião, como é que ficam esses desafios, né, para a área de seguro de transporte internacional? Eu acredito que com a mudança, né, da lei de seguros, vai ter um impacto um pouquinho no transporte marítimo, né? A gente já mencionou aí alguns pontos, principalmente questão de competência, questão de vinculação dos prepostos, né? São alguns pontos aí que geram esse conflito, né?
Obviamente que a gente analisa, né, a nova lei como sendo, né, mais benéfica ao segurado, né, mas eu acredito que tenha trazido também alguma segurança jurídica para as seguradoras, né, e não só as seguradoras, mas também todo mundo que faz parte dessa cadeia, né, das apólices. É interessante, você citou aqui a questão da vinculação dos prepostos. Acho que esse é um tema que une o transporte marítimo e o transporte rodoviário. Artigo 95, parágrafo 2º, estabelece que não é possível a ação de ressarcimento contra o preposto do segurado, a não ser que ele tenha seguro. O que isso muda? Primeiro a gente talvez tenha que entender que exatamente o que é o preposto, né, do segurado, no caso do marítimo, por exemplo, né? Nós temos as agências marítimas, né, que elas realmente são mandatárias, né, dos armadores, mas não necessariamente o agente de carga, por exemplo, ele é o preposto de quem comprou do buyer, né, ou do seller, né, conforme o fluxo da mercadoria, né? Então, esse preposto aí a gente tem que entender exatamente dentro da cadeia, né? Dentro de todo o fluxo, né? Porque a gente, às vezes, está falando de uma operação de importação ou exportação e a gente tem um fluxo gigantesco nessa cadeia, né? São diversos contratos com diversos atores, né? Não simplesmente imaginar que, né, o buyer contratou o transporte. O buyer não contrata o transporte, né? Pode até... Exatamente, normalmente tem um agente de carga que faz isso. Então, tem o contrato do agente de carga com o transportador, né, com o embarcador, né? E a seguradora é a única que tem um vínculo jurídico com esse buyer, né? Tá. E no transporte rodoviário? Isso é muito comum, né? A subcontratação. Eu acho que principalmente as grandes transportadoras, elas veem a subcontratação como uma estratégia financeira, uma estratégia ali da própria gestão dela. Então é muito comum a gente ver, principalmente as grandes transportadoras, contratando pequenas transportadoras ou autônomos para fazer pernas que para ela não compensa. Né? Falando o linguajar aqui da trincheira, como a gente estava falando. Então, agora, esse preposto, ele vai passar por uma adaptação, porque hoje, um preposto, seja uma transportadora, seja uma transportadora subcontratada, um autônomo, ele pode ter uma apólice dele, mas ele não figura como responsável perante o seguro daquela carga. Ou seja, a responsabilidade, a proteção daquele seguro é para a transportadora principal. Aqui emitiu o conhecimento. Aqui emitiu o conhecimento que vai seguir durante todo o percurso. Quando o artigo traz que o preposto não poderá ser alvo de um ressarcimento desde que ele não tenha seguro, então está dizendo que se ele tiver seguro, ele pode ser esse alvo. Só que se ele tiver seguro, ele hoje não averba. É verdade. Porque as apólices não estão... então, pode se adaptar? Pode se adaptar. Mas vai ser um desafio grande, e aí, de novo, eu, como corretor, trago essa responsabilidade, essa oportunidade do corretor olhar para a operação do cliente. Então, vamos entender, você trabalha com prepostos, esses prepostos são subcontratados, não são, e levar para a seguradora. Porque eu sempre costumo falar que um sinistro litigioso, ele é o pior caminho para todo mundo. Acredito só para que escritório de advocacia não é tanto. Não sei que não. Até para escritório de advocacia não é a melhor solução. O melhor é o consultivo, né? O acordo, né? O acordo. Então, se você levou para a seguradora esse problema antes dele acontecer, através de um conhecimento que você tem com o segurado, que o corretor tem muito mais capacidade de buscar essa informação, é uma oportunidade. Além do que o corretor, a gente não pode deixar de dizer que ele é um intermediário comercial. Ele trabalha através de comissão até. Sim. Então, quanto mais contato com o cliente, mais interessante para ele, né? Ele numa visão, né, mais estratégica comercial. Então, acho que é essa oportunidade, a gente identificar pontos como esse, que hoje na operação a gente já vê alguma falta de sintonia do que acontece com a legislação,
e adaptar isso junto com as seguradoras e participar de fóruns como este para a gente fazer uma adaptação futura. Não sei. Mas na verdade, acho que a ideia seria responder solidariamente, né? Assim, o subcontratado. Obviamente, né, quando a gente está falando de autônomo, às vezes tem a dificuldade da capacidade, né? Então, você vai buscar um ressarcimento em cima de quem não tem capacidade financeira, acaba se esvaindo. Então, talvez por isso seja importante pontuar essa questão da solidariedade entre o contratado e o subcontratado. Você vê que há sempre, em vários pontos da lei, há algumas questões que se confundem, a solidariedade e a vinculação. Você está mencionando aqui os intervenientes no contrato de seguro, alguns deles, a atuação deles, vinculam a seguradora, mas não necessariamente o segurado. Sim. No transporte marítimo, você tem vários intervenientes, né? Seja no sinistro, o regulador, o liquidador de sinistros, o corretor de seguros, o agente de carga, enfim, você tem várias pessoas interferindo no decorrer do contrato. E eles não necessariamente vinculam a seguradora, a não ser aqueles que a representam. E nem sempre vinculam o próprio segurado. Não, vinculado ao segurado acho mais difícil. Difícil. Mas a seguradora que a gente estava conversando sobre a questão da regulação, né? Quando a reguladora de sinistro ela acaba emitindo um parecer e se posicionando, né, favorável ou desfavorável, ela pode, né, vincular, né? Isso está estabelecido aí no marco que os representantes, né, acabam vinculando a seguradora. E quando o próprio artigo menciona que a reguladora ela age por conta da seguradora, pode dar a entender aí que existe uma vinculação, né, na hora da regulação do sinistro para... É que uma das maiores preocupações em relação a essa vinculação está associada a um outro item que é o prazo, né? O prazo de 30 dias para decidir sobre a cobertura e a liquidação. Liquidação, né? Assim, no caso do transporte marítimo, 30 dias não é nada, né? Assim, 30 dias você começou, né? Assim, dentro da minha experiência, a gente costuma até inclusive fazer, né, o que a gente chama de PIP, né, que é o protesto pela interrupção da prescrição, exatamente por conta disso, porque até você começar a analisar, né, o que deu causa, descobrir todos os fatores, aonde realmente aconteceu o dano à carga, né, dentro, como a gente estava falando, dentro desses vários atores, né, onde que aconteceu o dano à carga? No embarque, no transporte, no desembarque, depois do transporte terrestre, no caso do multimodal, aonde que aconteceu esse dano? Até você conseguir entender aí toda essa cadeia, né, de logística, né, com certeza 30 dias. No seguro de transporte rodoviário? É um desafio também, é um desafio até a questão da vinculação, porque eu entendo que vai estar vinculado àquele preposto que foi contratado pela seguradora. Então, porque ela contratou, ela tem a obrigação de saber que aquele preposto vai agir de uma maneira X, ali tem um contrato, então ela tem essa diligência. Agora, tem uma problemática. Você imagina que contratou um regulador, que hoje já é um desafio para as seguradoras contratarem mão de obra qualificada para regulação. Você contratou um regulador e ele escreveu, o que hoje é muito comum. Isso foi tanto vocês. Recebi semana passada um e-mail, faz jus à indenização, tal. Só que quando vai para a seguradora isso, tem outros filtros para a indenização. Por exemplo, a mora do prêmio e, por exemplo, a averbação estar conforme as regras da pólice. Então, eu vejo um problema que o regulador falando faz jus à indenização, quando chega para uma liquidação na seguradora, ela aponta algumas situações que barrariam a indenização e não pode mais, porque vinculou. Se faz jus à indenização, faz jus à indenização. Está muito claro. Então, eu acho que passa por essa dificuldade. E no transporte rodoviário, isso é muito mais pungente, né? Porque são pequenos sinistros, tem seguradora até que cria canais que a gente chama fast track para pagar sem intervenção humana.
O que me leva a uma solução que é óbvio que eu estou falando na cadeira do corretor, que é muito confortável para falar disso, mas as seguradoras terem o desafio de agora atender esse prazo. Porque lá na corretora, pelo menos, a gente sempre faz uma brincadeira, né? A gente fala, olha, quando eu vou preparar uma feijoada, eu não posso deixar para te salgar a costelinha no dia. 10 minutos ou no dia que eu vou... Então, a gente sempre precisa ter os processos bem claros e bem estruturados. E, de novo, eu sei que estou puxando a sardinha, mas o corretor participar desse processo junto com a seguradora, mostrando que, olha, em caso de sinistro, a gente vai te entregar toda a documentação, quais informações você precisa para agilizar o processo de regulação, porque o melhor dos mundos é o atendimento à lei. Me parece, pela parecer das seguradoras, pelo que eu estou vendo das discussões, que é muito, ou diria até impossível, o cumprimento. Mas próximo disso, eu acredito que a lei trouxe qual que é a tendência. Né? Então, se for se discutir para prolongar, não vai ser muito. E o corretor ele pode ajudar com informações, com processos pré-estabelecidos, até com o segurado. Os meus segurados, por exemplo, eu gosto muito de falar, olha, se você tiver um sinistro, está aqui a relação pronta. Podem vir mais, mas... Então, tem documentação, por exemplo, estou dando um exemplo na prática, que a gente conversou, que eu até me dispus a vir aqui colocar. Contrato social, ou cartão CNPJ, ou comprovante de endereço, é um documento que é utilizado em regulações. Então, por que não manter dentro da sua corretora um controle do comprovante de endereço? A gente sabe que a validade dele é 3 meses. A cada 3 meses pede para o segurado. Então, isso agiliza o processo. Eu acho que tem, de novo, uma oportunidade. Eu acho que esse ponto foi interessante, que assim, deixa de serem etapas estanques, né? Do corretor, do regulador, da própria seguradora, e passa a ser um time único voltado aí para melhor prestação do serviço, né? Que não deixa de ser um serviço. Entrega da indenização. Exatamente. Agora, o laudo do comissário de avarias, que é o regulador na área de transporte em geral, ele sempre foi, vou usar um termo que agora está na lei, um documento comum às partes, né? Ou seja, o relatório sempre foi dividido com o segurado, com o terceiro. Agora está expressamente. Agora está expresso na lei. Então, me parece que nesse ponto não há novidade, a não ser o cuidado com que o comissário de avaria vai escrever, né? Eu acho que o corretor e quem atua com seguro transporte, ele sempre foi privilegiado, ele está sendo privilegiado agora porque foi sempre comum. Né? É evidente que tem alguns pontos que são delicados, como investigação de fraude, tudo isso o mercado vai ter que maturar, não tem jeito, né? Vai ter que ter uma saída para isso. Mas a regulação de transporte, pelo contrário, a seguradora sempre abriu para os corretores e para os segurados. Quantas mesas de sinistro eu participei da seguradora, segurado e a gente, mas o que aconteceu aqui? Até porque a gente tem a figura do ressarcimento. Então, que é muito comum no transporte. Então, se você não abrir a regulação, fica muito mais difícil para a seguradora depois se ressarcir contra o causador do dano. Então, acho que a gente está num local privilegiado dentro do mundo dos seguros. Agora, outras áreas vão sofrer um pouquinho. Você comentou hoje sobre o assunto da cabotagem. Nós temos uma lei específica e, pelo jeito, há uma certa antinomia na lei entre os dois diplomas legislativos. Isso a gente já tem apontado aí, porque a chamada BR do Mar, né? Que seria a BR, né? A rodovia, né? Para privilegiar o transporte cabotagem, que a gente ouve falar desde, né? São duas coisas que a gente ouve falar desde o colégio, né? Que é navegação de rios e cabotagem, que todo mundo sabe que é mais barato, né, mais eficiente, menos poluente, mas a gente ainda está patinando. Então, recente agora saiu, né, inclusive a regulamentação, saiu inclusive o decreto, né, regulamentando a lei da BR do Mar, e ela estabeleceu que as embarcações estrangeiras podem contratar seguro no exterior, mesmo operando aqui no Brasil, né? Isso está um pouco conflitante com a lei de seguros, que ela estabelece que os seguros em operações no território brasileiro tem que ser contratado com seguradora nacional.
a menos que não exista, né, a oferta do serviço por seguradora nacional. Então isso aí parece ter um aparente conflito de normas, né? A ideia lá na BR do Mar foi exatamente privilegiar os navios estrangeiros para que eles pudessem, considerando que, né, que o mercado nacional não consegue suprir a quantidade de navios necessários para as operações, né? Então foi, né, a fazer os afretamentos de navios estrangeiros, e que eles provavelmente já vêm com seguro. Com né? seguro lá do exterior. E aí, chegando aqui no Brasil, passando a operar aqui, deveriam contratar um seguro nacional para atender a 15.040. Então, talvez isso seja um aparente conflito dessa... Seria estranho, né? Ele vem com seguro do exterior, porque a lei brasileira permite, Isso. e chegando no Brasil ele tem que ter que contratar outro seguro, porque outra lei brasileira exige. Exatamente. Vai criar uma certa Isso confusão. aí tem Mas me ocorre uma outra questão, Marcelo, que é a do foro. Né? Ou seja, a lei 15.040 estabelece o Brasil como foro único para solução dos conflitos. No caso da cabotagem, como é que você vê essa questão? Não, assim, a 15.040 ela tá seguindo uma linha que das legislações mais recentes, de privilegiar, né, o foro nacional, né? A gente tem lá desde a mudança do CPC no ano passado, né, do artigo 63, que estabelece que os contratos, né, cuja a execução contratual seja no Brasil, né, o foro, né, tem que guardar, né, a sua adequação, ou seja, tem que ser no Brasil. Não é cabível você ter uma execução contratual aqui e aí eu escolher um foro, né, em Singapura, em Londres. Qual é a razoabilidade disso, né? A gente sabe que grandes corporações, elas tendem a levar esse foro de discussão, né, tanto em cláusulas compromissórias quanto em foros para fora do Brasil, né, onde ele é mais conveniente, né? E aí, né, assim, não é razoável, né, um importador, por exemplo, escolher, não, eu quero discutir isso em Singapura, né, ou em Londres. Então não é... Até razoável, mas não pelas razões corretas. Né? Sim, não, porque você tem, inicialmente, você tem muito, até pela lei de liberdade econômica, você tem muito a autonomia das partes. Então, se as partes querem negociar, nós somos, né, maiores, capazes, né? Então a gente pode negociar, vamos discutir lá em Londres. Mas será realmente que a gente quer discutir em Londres ou uma das partes está impondo essa discussão lá em Londres, né? E me traz um pensamento de que às vezes tem outros agentes também, né? Então eu fico imaginando um corretor no meio desse processo e é chamado para responder em Londres, embora as partes possam transicionar entre elas, tem um impacto, né? Exatamente esse é o ponto que a gente tem várias discussões no judiciário, que é exatamente quando ocorre a subrogação da seguradora, né? Então a seguradora ela paga a indenização, né? E vai atrás, né, obviamente, do causador do dano. E aí começa a primeira confusão, né? Porque o causador do dano, em geral, pode ser o transportador, né? No caso do marítimo, né? A maioria das transportadoras são multinacionais, né? Mas não necessariamente é o transportador. E aí a defesa desses transportadores, né, desses armadores, é sempre que o contrato, né, no caso, né, a evidência do contrato de transporte, né, que é o que a gente chama no Bill of Lading, né, que é o BL, ele estabelece normalmente uma cláusula compromissória, um foro, no exterior. Então, e aí a defesa da transportadora, né, do armador, fala, no contrato de transporte aqui prevê a discussão lá fora. Só que a seguradora ela não participa desse contrato. Ela não está vinculada a esse contrato, né? Ela está
com a subrogação legal prevista, né, no artigo 786 do Código Civil, né, que essa parte deve ser revogada, em relação ao causador do dano. E se o causador do dano for o operador portuário, por exemplo, no desembarque? Não tem nenhum contrato. Então, eu costumo dizer que isso aí é uma responsabilidade civil extracontratual, né? A seguradora tem o direito do ressarcimento para a gente evitar o enriquecimento sem causa de quem causou o dano. Esse é o ponto. Equilibrar. Né? Equilibrar. Não, esse argumento, né, de que a seguradora já precificou, né, a arbitragem ou, né, no exterior, ou foro de discussão no exterior. Não tem como a seguradora precificar isso, porque, em geral, a apólice ela é emitida muito antes do BL. O BL é para cada viagem, né? Você emite um BL de acordo com... Então, na hora que o agente de carga vai lotear a carga, ele consegue, né, um frete mais barato com a transportadora A. Na próxima perna da viagem, ele consegue mais barato com outra transportadora. E aí? Cada uma dessas transportadoras, por óbvio, tem a sua... seu BL já pré-pronto, né, estabelecendo onde vai ser o foro de discussão, né, de acordo, obviamente, com a sede da transportadora. Uma informação que a seguradora não tem previamente. Não tem previamente. E, obviamente, que o custo, né, de uma arbitragem em Londres é diferente de um custo de uma arbitragem em Singapura, né, ou na Índia, ou em Hamburgo, né? Então não dá para precificar isso e nem impor a seguradora que não fez sequer parte desse contrato. Foi vinculada, né? Bom, ainda bem que você se soubesse, né? No transporte rodoviário a gente não tem isso. É um pouquinho mais difícil. A viagem, mesmo a viagem internacional rodoviária aqui para o Mercosul tem um regulamento diferente. Mas ainda assim há discussões, né, relativas ao foro que embora a gente resolve bem no Brasil. Muito mais fácil. Muito mais e se não fácil. for a Mercosul também não é uma grande dificuldade. Eu acho que é o que eu estava falando, né? A intenção de você colocar uma cláusula dessa. É lógico que a alegação é de que a nossa sede é lá, né? Mas se você cria uma barreira econômica, há um ressarcimento. Então Exato, é uma estratégia de gestão. Tanto que no próprio BL, né, todos nós que conhecemos, né, sabemos que a cláusula vem estipulando o seguinte: quando é para demandar o armador, ele estabelece que o foro é o local. O dele. Mas se ele que tiver que demandar, Ele escolhe aonde ele quer demandar. Assim é fácil, né? Então, assim, você já vê que há um desequilíbrio, né? Bem grande esse desequilíbrio. Falando em desequilíbrios, no transporte tem uma questão que sempre foi importante na hora de contratação de seguro, que são os questionários. Parece que é através dele que se busca equilibrar as informações, essa assimetria de informação sobre os riscos. Parece que agora eles têm uma importância maior na contratação de seguros. Eles sempre têm uma importância maior. É lógico que a gente não pode ser inocente de achar que todas as subscrições têm esse critério baseado no questionário, né? Eu venho, embora não pareça, obviamente, mas eu tenho 25 anos mexendo tratando com seguro de transporte, e a gente... Você começou a ser garoto. Com 3 anos de idade. Aí eu vi uma evolução. Então antes o questionário ele era muito mais questionado, ele era muito mais discutido, e a gente viu, não em todos os casos, não estou generalizando, mas a gente viu uma migração para um questionário baseado em mercadoria e sinistro. Então chega na subscrição, bate o olho lá, e a mercadoria não me interessa, ou a sinistralidade não me interessa, e às vezes questões como distância, viagens, limites, ficam em segundo plano, porque o produto seguro transporte, principalmente para transportadoras, ele ficou com uma cara muito parecida. Eu acho que isso é um resquício também da padronização, então ainda não temos inovação tão pujante nesse ramo, né? Mas veio disso. Então o questionário ele era muito mais
Tanto que era de praxe do mercado, falou, estou protocolando o questionário para ficar com a negociação da conta, mas estou indo aí na Paulista, na Faria Lima, para a gente discutir como é que é a conta, né? Eu tive um cliente, inclusive, que ele fazia transporte têxtil para varejo, e ele tinha um baú, que o baú inteiro saía como se fosse um container e ficava na loja, e daí na loja já vinha, que o têxtil tem aquela loucura de queimar roupa, né? Não entendi aquilo. Uma logística completamente diferente. Então o caminhão vai, mas volta, e era muito discutido no tete-a-tete, né? Agora o questionário tomou uma outra proporção, porque cria uma vulnerabilidade para a seguradora, né? Olha, se você não me perguntou, você não pode alegar, né? E tem aquele fator que a gente está discutindo muito, que eu acho que é um termo assim completamente temerário, que é sabe ou deveria saber. Porque no deveria cada um tem a interpretação que quer, né? Então criou-se uma vulnerabilidade. E um questionário agora vinculante, né? Um questionário ali limitador, ele também abre uma margem para um questionário maior. Temos essa dinâmica de negociação hoje com o cliente, temos essa dinâmica de tempo com o cliente. A gente está vendo operações muito... Pega uma operação de um grande varejo, não se discute as alterações, tem que ser para amanhã. Ele fecha hoje ele transporta móvel, amanhã ele transporta gado. Então, e ele se adapta. Antigamente as frotas eram o limitador do transportador. Hoje não precisa mais, você subcontrata, acabamos de falar, né? Então hoje os times de transportadores comerciais são muito agressivos. Eu acho que o questionário, o desafio está com a seguradora. Para mim está muito claro que a bola está com a seguradora. Como vai ser feito esse questionário? O segurado está esperando para responder. E o desafio dele vai ser, tem algo ali que eu precisava responder, que eu deveria saber e não sei? E aí vai naquela coisa, o segurado tem o dever de informar? Ou a seguradora tem o dever de perguntar? Sempre foi muito delicada a questão no transporte, aí falando da transportadora, né, especificamente, o gerenciamento de risco. Sim. É interessante porque o gerenciamento de risco é focado, é voltado para o transporte nacional, para o embarcador, mas é óbvio que quem responde por ele é quem transporta, né? É o transportador. E os contratos, vou chamar de contratos de gerenciamento de risco, são enormes. Tem gerenciamentos com 10, 20, 50 páginas, né, com regras específicas. Já vi mais. Já vi mais. Tem um famoso no mercado aí que mais de 200 páginas. Mas aí não é efetivo. Impraticável. É efetivo. É certo que você discute isso. Quando você discute com o embarcador, ainda é possível. Ele tem mais controle sobre o que ele realiza, qual é a mercadoria, os volumes, para onde ele remete as suas mercadorias. Mas e quando é o transportador? Eu sempre... Bom, vamos abrir gerenciamento de risco, a gente tem mais 4 horas, né, Paulo? Mas entrando na série de gerenciamento de risco, eu sempre achei que o gerenciamento de risco ele é uma arma, ele é uma ferramenta, mas ele é usado da maneira errada. Porque eu acho que as seguradoras, elas deveriam... Aliás, eu acho que para o mercado seria mais saudável a seguradora fazer uma análise de risco da transportadora, não impor regras. Então, o que eu estou dizendo? Se uma transportadora ela não quer ter o sinistro, ela vai ter um gerenciamento de risco. E a seguradora analisando de uma maneira geral a transportadora, fala, o seu risco eu aceito. Como funciona em outros ramos, como eu passei muito bem no ramo de incêndio. Então, no ramo de incêndio, eu não tenho por segurar, você tem que trocar o extintor a cada... Não, porque é uma regra estabelecida. A seguradora vai até o local, faz uma inspeção, olha, o seu risco é aceitável, vou aceitar durante 1 ano. Né? Então, a gente tem essa ferramenta de redução de sinistro, que é um fator necessário para o nosso mercado, mas que eu acho que no transporte a gente pode concluir que não é hoje um sinistro saudável, né? Até porque a indenização nunca encerra o prejuízo, né? Eu falo isso para meus clientes porque você era para entregar uma mercadoria, você não entregou, mas recebi do seguro, só que o teu cliente já comprou do outro fornecedor, então você teve uma perda de meio. Então a indenização nunca encerra o prejuízo. E a reputação também. Reputação. Então, eu acho que o gerenciamento de risco,
vamos até expandir, a gestão de risco por parte do segurado, ela tem que ser vista com outros olhos, né? Enormes assim, não são impraticáveis e acabam dando margem para a judicialização, que é o que a gente não quer nunca. Então, eu acho que é uma oportunidade também para a gente visitar esse tema. Tá. O gerenciamento de risco, ou pelo menos o questionário envolvendo aí essa forma de tratar o risco, ela, de certa forma, pega bastante o transportador no seguro de responsabilidade civil, desvio de carga. Sim. Né? Esse é específico. Que a gente não acostumou ainda a falar esse DC. O F vem na boca. O F, né? O F, DC, que agora é obrigatório, é facultativo e agora é obrigatório. Aliás, como é que os corretores estão lidando com essa nova onda esses dois novos seguros agora obrigatórios, o RC-DC, né, e o RC, não vou falar o F, o RC Veículos. RC Veículos, tá? RC. Toda vez que surge no meio de corretores, né, toda vez que surge um seguro obrigatório, o mercado fica em polvorosa, né? Seguro obrigatório significa prêmio obrigatório, significa comissão obrigatória. Então, existe uma oportunidade. Mas eu fui chamado para conversar sobre isso algumas vezes e eu sempre tive na minha cabeça que seguro obrigatório não significa contratação obrigatória. O seguro é obrigatório por lei, mas quem contrata, quem assina, quem decide é o cliente. Tanto que a gente tem o exemplo do seguro de incêndio para pessoa jurídica, que está desde 73 e a gente não tem uma fiscalização, não tem, e não pegou. Então, nos seguros que a gente tinha, é até a provocação que a gente estava conversando lá fora. O seguro de RC-TRC, o de acidente, ele, de maneira, estou falando aqui, né? O seguro de RC-TRC, ele sempre foi obrigatório. Significa que todo CNPJ de transportadora no Brasil possui uma pólice? Não. Pelo contrário, a penetração era muito baixa no mercado. Então, o que me garante que hoje um seguro de RC-DC e um seguro de RCV vai ser obrigatório também? Garante o risco que essa transportadora vem não contratar. Qual que era o risco anterior? O risco de vocês se ver num processo judicial onde o magistrado fala assim, olha, cadê a sua pólice? Não tenho, então você é obrigado, porque você deveria ter uma pólice. No marítimo a gente tem o DEPEN. Exatamente. A gente não tem, né? Agora tem uma seguradora que está fazendo, mas passou muito tempo sem ter. Não tinha oferta no mercado. E aí, apesar de ser obrigatório, não tinha contratação. DEPEN é seguro de embarcação de passeio. Né? E me soa seguro obrigatório também, né? Norte. A gente fala no seguro obrigatório de roubo. Se você fala de um acidente, você tem uma responsabilidade muito intrínseca do segurado ali, né? De manutenção de frota, de treinamento de motor. Agora, num roubo, não é uma obrigação do Estado? Então, parece que o Estado está me terceirizando a contratação de um seguro. Eu vou receber quando do Estado esse prêmio que eu estou pagando por uma causa que ele gerou na minha operação, né? Então, ainda me soa áspero, por isso que vindo de novo da trincheira. Não está sendo contratado como a gente esperava que fosse contratado e não sei se isso vai ser contratado. A NTT fez um movimento esse ano muito forte no sentido de que pode impedir a renovação da autorização para operar das transportadoras se não apresentar os seguros obrigatórios, o que eu entendo que é saudável para o mercado. Então, pode ser que quando essa fiscalização efetivamente começar, a gente tenha uma disseminação maior desse seguro. Agora, passa por esse crivo de mercado que sempre teve, né? Bom, são muitas as mudanças, né, que a gente vai enfrentando aí ao longo do tempo. E uma que pegou o mercado inteiro, e aí eu sobre isso, Marcelo, é a questão da prescrição. Nossa geração sempre entendeu a prescrição como uma forma de medir o prazo que o segurado tinha para reclamar da seguradora. Isso virou de pernas para o ar agora, não é isso, né? Prescrição é o prazo, começa a contar a parte da recusa do sinistro pela seguradora e tal. É certo que no transporte marítimo, as reclamações são mais rápidas, né? Mas há situações que escapam dessa normalidade. Como é que isso está sendo visto
Na verdade, para a gente que opera sempre com ressarcimento, a gente já sempre adotou, né, o PIP, né? O PIP, a PIP para os mais antigos, né? Então, o protesto da interrupção da prescrição, né? Então, assim, a gente já opera isso exatamente para conta do prazo mesmo, né? Até você ter toda essa cadeia, né, de descobrir, né, de verificar o causador do dano, né, e até mesmo, né, entre a liquidação, você efetivamente pagar a indenização e aí você conseguir ir em busca do ressarcimento, isso no transporte é muito... Eu me lembro de uma situação, e a lei não mudou isso, que é a história da prescrição da ação de reclamação contra o armazém geral, né, que é só de 3 meses. Né? A lei nem menciona isso, não. E continua sendo um prazo que você tem que agir peremptoriamente, se não agir, perde tudo. Assim, existe uma discussão se existe a necessidade do protesto. Né? Tá, então, quando você ingressa com uma ação de ressarcimento, né, você pagou a indenização e vai em ressarcimento ao causador do dano, é obrigatório você ter protestado? Protesto, né? E protestar contra todos os intervenientes, né? Então você protesta contra o vessel, o navio, né? Você protesta contra o armador, você protesta contra o operador portuário, né? Porque você não sabe efetivamente aonde, né, naquele momento que você está recebendo a carga, né, seja em qual fase dessa operação, você está recebendo a carga, identificou o dano, você começa a emitir protesto em cima de todo mundo. Protesta todo mundo. Exatamente. Então, assim, operacional gigante. Exatamente. Então, assim, esse protesto ele é um obrigatório? Alguns juízes até entendem que ali é um marco, né, que está mostrando realmente a constatação que houve um dano. Mas se você não fizer o protesto, né, se você conseguir comprovar, né, que houve o nexo de causalidade, né, o dano, né, e que aquela pessoa jurídica é o responsável, né, então talvez aí não... Talvez tenha sido. No RCT, especificamente, não vejo grandes mudanças, porque o acidente é imediatamente comunicado, não há grandes problemas. Exato. No transporte nacional, no risco rodoviário, é a mesma coisa, né? Eu acho que a gente pode ter algum problema, indo muito a fundo na questão de avarias, né? Então, aquelas avarias que não são detectadas, que a gente tem mercadorias que são recebidas e ficam um ano, né, dentro do armazém até ser despachadas ou até serem utilizadas, e aí se descobre... A gente teve passarinho comeu o grau, né? A gente teve um caso muito interessante de um daqueles supercomputadores que vieram para o Brasil e tal, e aí milhões o valor do equipamento, né? E até gozado, porque o nosso cliente falou, olha, aí mandamos para o segurador voltou com um GR de 5 páginas, a gente falou, não, mas você não está entendendo, vai ser uma van. Porque não era nada disso, né? Então e chegou lá no destino, aqui em São Paulo mesmo, e o pallet estava rachado. O pallet rachado, parou toda a operação e trouxe um engenheiro dos Estados Unidos para fazer essa avaliação. É lógico que foi na hora, mas eu fico imaginando que a instalação desse equipamento não foi rápida. E estava tudo bem, não foi sinistro. Essa expectativa. Não, mas bem lembrado, eu me lembro de um sinistro muito antigo, olha, ser velho tem esses problemas. Experiente. Um dos primeiros tomógrafos computadorizados que vieram para o Brasil, e veio enorme, imenso, aquela coisa lá para instalar, super caro. E o técnico que viria, os técnicos, né, que viriam instalar, né, fazer a montagem, demoraram para chegar. Enfim, ficaram meses depois montando o equipamento, e aí no final ele não funcionava. E uma das suspeitas é que tenha sido
tivesse sido no transporte. Sacudindo. Como é que você vai agora protestar ou vai reclamar do transportador por um acidente que você não consegue provar, né, que foi daquela forma? No caso específico, ficou sem ação de ressarcimento, apesar do dano existir. É isso que eu vejo, são casos pontuais, não é nada que vai preocupar amanhã a operação, mas a gente vai enfrentar essas discussões, né? Do momento em que o dano é percebido, vai ter essa reflexão. É porque quando são cargas normais, né? Não cargas projeto, né? Como a gente chama, né? Você não tem como identificar a avaria, né? Então, assim, cada etapa desse transporte, né? Desde o carregamento, né? No porto de origem, né? Transporte e desembarque, aonde que realmente ocorreu o dano, né? Você não testou. Quando você tem, né, uma mercadoria comum, né, você identifica, às vezes a própria análise visual é suficiente para você identificar, né? A gente teve um caso que era de curativo, né, que gerou umidade no transporte terrestre, né? Gerou umidade. Então, assim, não era aparente, mas a umidade era suficiente para potencializar o risco de infecção, já que era um equipamento que era destinado para uso hospitalar. Então, aparentemente, estava tudo em ordem, né? Mas aonde que realmente gerou essa umidade? Né? Então, lá no final, quando o usuário, né, que foi receber, o usuário que eu digo, né, o último da cadeia, né, o comprador, né, ele recebeu, ele tinha mais expertise no produto, identificou, não, isso aqui está úmido, eu não consigo utilizar isso aqui. Mas quem estava desembarcando, por exemplo, já pode ter ficado úmido no transporte marítimo, mas quem desembarcou olhou a carga, tá tudo bem, né? Visualmente ela estava ok. Você consegue só identificar o dano só lá no final. E temos um problema, porque às vezes a embalagem já secou, né? É verdade. A embalagem secou, mas o produto dentro está molhado ainda. Então eu acho que a prescrição vai... Mas eu não... Aí vocês são, né, mais atuantes como advogado, eu acho que podem até falar melhor. Mas eu acho que esses casos específicos assim, eles são muito bem administrados pela justiça. Então, olha, foi um caso... A controvérsia. Não me parece razoável chegar a um caso assim e não pelo menos se discutir. É lógico que, né, meu sede... Eu acho que tem uma questão que a lei não resolveu e vai continuar gerando problemas, alguma delas. Uma é a tal da indenização tarifada, né, da responsabilidade tarifada. A Convenção de Montreal estipula limites de responsabilidade para os armadores, os transportadores aéreos e também no caso da Convenção de Varsóvia, também para os transportadores marítimos. Isso não mudou, né? Não. Isso continua... Então, é que a gente estava conversando, né? Então, assim, se você tem um transporte aéreo, né, de passageiro, né, aquela indenização pela mala extraviada é razoável que você tenha uma limitação exatamente porque você não, né, pela dinâmica do mercado, você não vai querer que todo mundo declare, né, exatamente o que tem ali, né, para fins de ressarcimento, né? Então, me parece razoável, me parece razoável ter uma limitação de responsabilidade. Mas, no caso do embarcador, né, de transporte de carga, você já faz, né, esse inventário. Então, por que você só no transporte aéreo? Né? Exatamente. Que é estabelecido pela Convenção de Montreal. Então, assim, me parece, né, não razoável você ter uma limitação. Se você está descrevendo exatamente o que tem dentro da sua carga transportada, por que você tem que ter uma limitação? Né? Quando você não declara, você tem uma limitação exatamente para evitar questões de má fé, né? Eu tinha um Rolex lá dentro, eu tinha
Que é mais para bagagem. Exatamente. Né? Então você tem uma limitação. Agora, um transporte de carga, onde toda a carga é declarada, não me faz sentido você ter uma limitação de responsabilidade dessa. Né? Embora a gente entenda que internacionalmente a limitação de responsabilidade é uma coisa muito comum, né? Inclusive famosíssima aí a questão lá da ponte de Baltimore, né? Em que logo assim que ocorreu o incidente, né, o armador já invocou uma lei americana que estabelecia limite de responsabilidade, né? Então é uma coisa bem comum, limite de responsabilidade, embora às vezes a gente, né, entenda aí que alguém ficando prejuízo. Alguém ficando prejuízo, exatamente. No transporte, são poucas as razões de recusa de sinistro, mas algumas bem relevantes. Uma delas, o agravamento, vou chamar de relevante do risco. Não há dúvida alguma de que dirigir embriagado parece ser uma desses agravamentos relevantes, mas tem um outro que é o excesso de velocidade, né, que de certa forma também... O famoso tacógrafo. O disco de Aliás, quantos discos de tacógrafo ali? Evaporam, né? Assim, todo Evapora. acidente ele evapora. Tem um dispositivo que faz evaporar. Exatamente. É um dispositivo bem conhecido. Com a nova lei, a 15.040, alguma mudança nesse aspecto? Eu acho que o agravamento do risco ele é saudável para o mercado, né? A teoria do agravamento de risco. A seguradora ela não pode estar vulnerável a um pagamento de indenização por agravamento de risco, porque quando há o agravamento de risco, porque, de novo, eu defendo, a gente estava até conversando, né, que há muita gente que fala, e eu sou uma vertente fora dessa, que o corretor ele é o defensor do segurado. Eu não entendo isso. Eu acho que o corretor é um defensor do contrato de seguro. Ele é um intermediário e ele precisa zelar, porque é uma coisa maior. É uma coisa para a sociedade, é uma coisa para equilibrar a economia, então é uma ferramenta importante. E alguém, não estou falando corretor, mas alguém alegar que deve ser pago um sinistro onde houve o agravamento intencional do risco, me parece um pouco fora desse objetivo de você proteger o contrato de seguro, né? O segurado precisa entender que ele não pode agravar o risco. Que intencionalmente a gente começa a entrar num, né? Porque o excesso de velocidade, o embriaguez foi intencional, né? Então, agravou o risco, com certeza. Sim. Mas foi intencionalmente que Eu aí já coloco na mesma discussão que, assim, digamos que tenha sido intencional, por conta, por exemplo, do motorista, mas não foi da pessoa jurídica, é o transportador que é o empregador, e aí ele também se responsabiliza. Você está fazendo intenção. A gente está falando de responsabilidade civil, aí é difícil, né? Eu acho que é o risco do negócio. Eu sempre defendi isso para o empresário. Eu falei, olha, existem riscos do seu negócio. Um dos riscos que você tem é um motorista seu estar embriagado, então você tem que controlar os seus riscos, assim como eu controlo os meus riscos. No sistema jurídico brasileiro, você isentar de responsabilidade a pessoa jurídica por culpa da pessoa física você pode até entender que há um ressarcimento, mas normalmente, né, a pessoa jurídica ela tem capacidade, né, e a pessoa física normalmente não tem. E, né, no sistema jurídico brasileiro, essa execução contra uma pessoa física é bem difícil. Normalmente, até porque a capacidade, né, de suportar esses danos é mínima num motorista, por exemplo. E dificilmente ele vai ter um seguro, né? Eu acho que hoje nem é possível. Então, assim, não existe produto. Mas aí, como tem para um profissional liberal, por exemplo, o INO, né? E teremos a discussão de que a embriaguez também é excludente do seguro seguro dele. Então, exato. Então. Bom, são várias questões que sensacionais de discutir. trazidas aí
a baila. Mas no transporte tem uma questão que já existia, só que agora melhor definida, que é o início e fim do risco. O sinistro está coberto desde que a mercadoria é entregue para o transportador para a viagem. E termina quando entrega ao destinatário. Nesse meio tempo, pelo menos no transporte terrestre, você tem a questão da coleta. Sim. É um período anterior à emissão do conhecimento rodoviário, e tem o período da entrega, né, quando aí momento posterior ao conhecimento rodoviário. Sim. Tem 2 momentos em que a mercadoria trafega, em princípio, sem esse documento básico, né, que é o comprovante de seguro. Como é que essa questão vai ser tratada, ou se já é tratada? Eu acho que é uma questão pacificada já, né? Eu, de novo, passei pela averbação eletrônica, passei pelo CTE. Você não pegou a averbação física? Peguei aquelas planilhas em matricial. Já começa com a eletrônica. Já começou com a eletrônica? Não, eu passei pela transição. Tá bom. Então, eu levava nas seguradoras essas averbações. Tava tudo correto, estava tudo certinho, não tinha nada que faltava ali. 300 averbações. Então, assim, a questão da coleta e da entrega foi um problema muito grande quando a gente teve a regulação da NTT dizendo que o risco deveria ser averbado antes da saída da mercadoria, né? Mas eu acho que é muito bom você trazer esse exemplo, porque foi um exemplo muito de sucesso, né? Um exemplo de sucesso do mercado, de adaptação a uma legislação mais dura. Porque veio essa legislação, veio essa regulamentação da NTT. E o mercado todo, eu não tenho CTE, eu tenho uma ordem de coleta. Como é que eu vou? Eu preciso que chegue aqui no meu pátio, eu preciso ver a mercadoria. Como é que eu vou emitir um CTE sem saber o que é a minha... Então, existe toda uma tratativa que tornou impossível a emissão daquele... Eu lembro que na época distribuíram um aplicativo para motorista tirar código de barra de nota fiscal. Aquilo, mas já foi natimorto, assim. E o mercado chegou numa solução. Eu falei, então deve ser averbado antes da viagem principal. Hoje as apólices configuram assim, então deve ser averbado antes da viagem principal e se anexa, num caso de sinistro, a ordem de coleta. Então, o mercado pacificou aquilo que teve uma discussão. Eu acho que a nova lei, com todas essas discussões, também vai passar por um momento de pacificação que talvez não tenha nem as soluções que a gente está tratando agora, que vai levar para a prática e vai voltar, né? Acho que Você puxou um ponto, né, exatamente dessa transição, né, de responsabilidade, né? É interessante que, por exemplo, no caso do marítimo, existe normativa regulamentando, por exemplo, quando é que começa a responsabilidade e quando termina a responsabilidade, né? Quando no desembarque, por exemplo, o início do desembarque, que pode levar até 3 dias, né, de acordo com a quantidade de mercadoria, é o início da responsabilidade do operador portuário, por exemplo. Então, iniciou a descarga, o operador portuário já passa a ser responsável pela carga. Passou a murada do navio, já é... Não é aquela... desembarcou toda a carga, aí a responsabilidade é do operador portuário. Já começa logo no início do desembarque. No transporte marítimo você tem o auxílio, digamos assim, dos incoterms, né, que vão ali definir as responsabilidades exato, de maneira mais... Sim, no caso, auxiliar, não vou definir. Exato, Auxiliar definir é forte. Né? Forte. Mas você tem questão de responsabilidade de acordo com o tempo que você pode, né? Tem vários FOB, né? Você tem vários tipos de maneira de contratar, mas entre responsabilidade do dano efetivamente o momento do embarque ou do desembarque. Ok. Bom, estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa. Já? Você vê como é rápido, né? Você aqui conversando. Eu gostaria de ouvi-lo sobre as impressões gerais a respeito das novas leis, né? Porque a gente está falando da 1540, não chegamos nem a falar ainda da 213, que afeta esse mercado, né? Da Lei Complementar 213. Das modificações dos seguros que eram facultativos e se tornaram obrigatórios, mas a palavra é sua. Eu acho que a gente foi atropelado por uma carreta e aí chegou um bitrem.
Então, nós estamos nos adaptando ainda à mudança legislatória mudança legislativa do transporte, e agora a gente vai ter esse desafio. Primeiro, os corretores me perguntam muito, né? Eu falo, não é um momento de desespero, a gente precisa dar um pouco de calma, porque assim como foi com a lei do transporte. Então, não vejo que foi traumático, a gente se adaptou, a gente mexeu no produto, a gente conversou com o cliente e tal. Então, acho que o momento é de discussão, eu acho que a lei, o marco dos seguros vai passar por uma, como eu disse, uma maturação do mercado. Então, ele vai ainda ter alguma discussão que pode mudar, não pode mudar, né? A lei, mas com certeza vai mudar a dinâmica, corretor, segurado, seguradora e todos esses agentes, reguladores, o comissário de avaria. Então, eu acho que o momento é de estar presente nas discussões, por isso que eu agradeci enormemente o convite para estar aqui, porque é importante você estar nas discussões, a IDA, outras entidades do mercado fazem muito isso, né? Para a gente ver para qual caminho está indo a discussão. Acho que é mais importante agora o caminho que está indo a discussão do que a solução efetiva desse problema. E se posicionar, e aí falando da minha figura, né, de quem eu represento aqui do corretor, se posicionar como um elo de qualidade nessa cadeia. Porque vão ser várias demandas, vão ser várias necessidades. Como eu falei, eu acho que a seguradora é quem está mais assim de cabelo em pé com toda essa história, por algumas mudanças que ela vai ter que fazer, e o corretor ele pode, nesse momento, ter um papel de facilitador, porque ele é o elo com o segurado, né? Para que seja uma transição tranquila e que o mercado desenvolva mais. Eu acho que tudo isso faz parte de a gente tem o Plano Nacional também, né, de desenvolvimento do mercado. Então eu acho que tudo isso faz parte de uma grande ação para desenvolver o mercado de seguros do Brasil, que vai beneficiar a sociedade. Então eu estou esperançoso, observando, mas esperançoso. Não, a gente sempre passa, né, por alterações, né? No caso específico aí da 15040, ela ficou 20 anos até sair. Espero que ela não tenha ficado defasada já. Mas a gente tem outras experiências, por exemplo, a lei dos portos já mudou 2 vezes e está para mudar de novo, né? Então, em 93 saiu o marco regulatório dos portos, em 2013 um novo marco e agora já está para sair de novo. Então, assim, a gente tem em todos os setores, né, muitas mudanças legislativas, né? Assim, a sociedade está mudando cada vez mais rápido, né, e o direito tentando acompanhar aí com a evolução. Eu espero que a nova lei não fique muito para trás aí da evolução. A gente nem começou a comentar negócio de IA, para não complicar mais, para não passar aí a hora do almoço aí. Se a gente soltasse IA aqui, a gente ia ficar falando aqui, né? Porque... Que já está dando confusão. Com certeza. Assim, quando você começa a querer, né, a gente fala, né, sinistralidade e responsabilidade no final das contas, né? De quem é a responsabilidade, né? Aí você fala, quem é o responsável? Legal. Já está marcado já. Bom, agradeço pela presença de ambos e foi um prazer estar com todos. Eu que agradeço o convite aí do nosso presidente. Obrigado. Papo agradável como sempre.